Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Na Linha de Frente, conectando perspectivas de gestão empresarial, galera. Hoje o tema é compliance e transparência, como essas práticas podem acelerar o crescimento da sua empresa. E aí, galera, tudo bem? Como é que você tá, Rodrigão, fala, Felipe? Dan, fala, Pataro, estamos aqui para mais um Na Linha de Frente. Hoje um convidado mais especial aqui, nosso querido amigo em comum de todos aqui, Roberto, do Market Club, grande parceiro aí de longa data aí das minhas empresas. E é um cara que tem muito para contribuir, viu? Tem demais, bicho. Demais a conta. Roberto, muito bem-vindo. E é o seguinte, né? Se você ainda não fez negócio com ele, aguarde, porque você vai fazer. Vai fazer. Se ainda não fez, vai fazer. Sua hora vai chegar. É simples assim. É só isso que eu tenho pra dizer. Vamos tocar esse programa que tem muita coisa boa. Hoje tem muita coisa boa. Então é isso, é o Market Club hoje aqui na mesa. Também vai chegar daqui a pouco a Isabela Queiroz, gerente de convênios, pra conversar com a gente também, né? Isso aí. Braço direito, como é que é? Mulher de confiança dentro da casa. Direito, esquerdo. Muito bom, Robertão. Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer estar aqui. Além de um parceiro, é um amigo pessoal. E eu fico muito feliz de você estar aqui nessa mesa, beleza? Você apresenta um pouquinho aí. Eu que agradeço o convite, todos vocês. Pô, falou, só tem amigo aqui na mesa. Então, só amigo. Tô feliz pelo convite. Não, os dois aqui eu tô conhecendo agora. Só um pouquinho. Então tá em estágio probatório. Tô em estágio probatório ainda. E aí, Robertão, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando do Market Club. Robertão tem uma história, meu amigo, que eu vou te falar. O primeiro ponto é o que é a empresa, né? O que é o Market Club e de onde é que veio essa ideia, como é que surgiu. Conta um pouco do seu background aí pro pessoal que não te conhece ainda. Veio do desespero. Eu falo isso para todo mundo. Veio do desespero. Bom, me apresentando, eu sou publicitário, sou natural de Araçatuba, São Paulo. Vim para Brasília com 18 anos, terminei a faculdade aqui. Fui de agência, atendi Banco do Brasil, Brasil Telecom, fui da Ogilvy, fui da agência Clique, que agora virou Isobar. Depois fui empreender. Você vê que o cara entrega a idade só pelo trabalho, agência né? Clique, né, bicho? Agência Clique, Brasil Telecom. Já acabou tudo, né? Muita gente não vai nem saber o que é isso daí, cara. Brasil Telecom. Eu fui da Telebrasília, que era antes dela ainda. Rapaz, eu trabalhei lá. Não só da Telebrasília, mas eu participava da Arte Telebrasília. Olha aí, que era rapaz. o clube da Telebrasília para os empregados e funcionários da Telebrasília. Ai, não, tu ganhou, velho. Tu é o mais velho da mesa. Mais uma vez, mas não sou eu que tenho o apelido de vovô do marketing. Mas diga aí, Roberto. Essa aí. Manda. E, bom, o Market Club veio de uma fase, ele apareceu com uma oportunidade numa das piores fases que eu já tive na vida, né? Eu tava recomeçando, tinha uma vida boa, tranquila, morava numa boa casa, andava com um bom carro, viajava para tudo quanto é lugar, e aí, de repente, acabou tudo e eu não sabia o que fazer. Um amigo me convidou para participar da reestruturação de uma empresa de benefício que ele já tinha. E eu entrei para montar esse processo, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? O grupo empresarial que eu fazia parte antes, eu era o cara do comercial que abria novas frentes. Legal. Então, às vezes eu abria uma empresa que não existia, né? Começava um projeto novo, ou eu entrava numa operação que já existia e que não estava funcionando direito para poder ajustar e colocar para rodar, né, da forma correta. No caso do Market Club foi nesse último modelo, né? Era uma empresa que ela estava em vias de fechar e eu parti para a reestruturação. Naquele momento tinha o André, que hoje é meu sócio, ele trabalhava na empresa, nessa antiga empresa, e entrou para o quadro de sócio também. Grande André, abração, irmão. Um irmão, né? O André é um irmão de outra mãe, cara. Então, e começou assim. Naquele momento era um subsolo emprestado, 30 metros quadrados, eu e mais 2 pessoas lá dentro. O que girava ali de receita não cobria as despesas, passei 1 ano sem fazer retirada. Minha ex-mulher grávida, filho vindo, desespero batendo, por isso que eu falo que veio do desespero. E precisava acelerar, então eu não tinha muita alternativa, não tinha plano B ali. Então eu tive que fazer virar o que virou. Mas eu acredito que na dificuldade, nas crises, a gente busca as oportunidades, né? E você acabou inovando, né? Conta um pouquinho como é que foi o estalo disso daí para virar a potência que virou essa plataforma. A gente pode dizer que é uma plataforma? É uma plataforma.
Eu não inventei a roda, Sim. mas eu brinco e eu falo que a gente reinventou ali, né? Então, o que acontece? Clube de vantagem sempre existiu. Se você for nos Estados Unidos, você vai entrar no site do Outlet e vai tirar uma cartilha de desconto adicional nas lojas. É uma forma de trabalhar um clube de vantagens, porque ele faz a captação de dados para poder emitir aquela cartilha e utilizar os descontos. Então, aqui no Brasil já existiam outras empresas fazendo isso, né? Ou era algum programa próprio, né? Uma empresa, como é o caso da minha cliente hoje, a Bancobras. A Bancobras tinha o clube de vantagens próprio dela. Sim. Ou empresas que já estavam ensaiando para começar um clube de vantagens para fazer o aluguel do sistema, da rede e tal, como eu faço hoje. O que a gente buscou fazer? A primeira coisa não era muito transparente a relação da empresa que faz a gestão dos convênios com o lojista. Não existia essa transparência. O outro era o cliente, e aí a operação ela é B2B2C. Então, Acabei de falar isso há pouco tempo ali com a Isabela. B2B2C. É isso. A gente vai explorar um pouquinho mais isso aí. O Rodrigo aqui, ele é cliente nosso. A gente até falou, né? Porque tem perfil de todo tipo que tá seguindo e que vai seguir. Então, explica pra galera, por favor, Roberto. O que é o B2B2C? É um contrato de uma empresa com outra empresa, aí é o B2B, e o C é o cliente final, que é aquele CPF, é o usuário da ponta. Business to business to consumer. Eu tô fazendo aula de inglês, bicho. Tá evoluindo, Pelo clube de vantagem. Pelo clube de vantagem. Mas é Não basicamente fala qual isso. que é a escola, não, que a gente vai precisar também de um patrocinador. A relação é de uma empresa para outra empresa para servir o consumidor final. Consumidor final. Então, o usuário, de fato, é o consumidor final, o CPF. Mas ele faz isso por uma venda de B2B, uma empresa que serve para outra empresa. É isso. Basicamente. E aí o que acontecia? As empresas que estavam no mercado ofertando esse tipo de programa de loyalty, né, o clube de vantagens, programa de relacionamento, como quiserem chamar, eles tinham uma marca própria. Então, por exemplo, a empresa do Rodrigo ia contratar o Clube X. E aí, quando o usuário dele, o cliente dele, fosse utilizar o clube, não ia aparecer o nome da empresa dele, ia aparecer o Clube X. Aí, qual é, para mim, como publicitário, qual o sentido da empresa dele fazer um investimento para ter um programa de relacionamento se a relação vai ser com o terceiro e não com ele? Verdade. Então, eu criei o modelo de white label. Até aquele momento não existia. Estou falando de 9 anos atrás. Ninguém fazia clube de vantagem ou qualquer outra coisa white label. Quanto tempo atrás? Mais de 9 anos atrás. Então, você imagina, né? Era um Porque conceito muito novo, legal, white é até label. legal colocar o que significa o white label pra galera, mas o white label hoje está sendo muito falado. Sim. Drogarias, lojas de produtos naturais, inclusive restaurantes, né? Opa, banco, né? Não, marketplace, banco, tudo isso. Eu acho que isso é bacana porque a gente começa a explorar e dá a possibilidade de pessoas que estão nos assistindo a pensar fora da caixinha e trazer essa inovação, porque inovação não é aquilo que é tecnológico, a gente já tratou sobre isso. Não é o que é tecnológico e nem é o que é novo, né? Exato. É aquilo que você está fazendo de novo no seu negócio. Exato. Então... Eu sempre falo pro pessoal, inovação você tem 2 modalidades básicas, né? A inovação disruptiva e a incremental. Que a disruptiva é aquilo, nossa, aquilo não existia e tal, o Uber é um negócio que revolucionou o mercado e tal. Perfeito. E o incremental foi o que eu fiz. Já existia o mercado de clube de vantagem e a gente colocou algumas mudanças no processo para inovar o mercado. Então, hoje eu tenho uma plataforma, quando a gente fala white label, é que eu consigo colocar qualquer marca, todo o back-office é meu. O portal, a rede de convênios, toda a estrutura de atendimento é a gente que faz. Só que a marca que aparece é a dele. Ou seja, tem um fortalecimento de marca e uma percepção... Tanto a sua quanto a dele. E uma percepção de entrega de benefício para o cliente dele ou para o empregado dele, o colaborador dele. Porque o cliente visualiza a marca dele e acredita que aquele programa é dele. Em momento nenhum o cliente final tem acesso para saber que aquele produto é da Market Club, por exemplo. O cliente não conhece a existência da Market Club. Nas minhas, a Protege Alto tem mais vantagens, a Nadem tem mais vantagens, a Moai, da qual fazemos parte, também tem um clube que é Moai Vantagens, que é o clube da Moai que eles chamam.
é tudo, fundamentalmente é tudo na mesma plataforma. É a logo deles, é tudo deles, mas o back-office é nosso. Todos de vocês. E aqui vai ter que ser tipo assim, né? Um glossário a cada 2 minutos, né? Porque o Roberto falou de loyalty, né? Boa. Que são estratégias para gerar lealdade, né, com seus clientes. Exatamente, né? engajamento, lealdade. Que é gerar engajamento, recompra. O inglês tá em dia mesmo, hein? Tá em dia, moleque. Nossa Rapaz, eu peguei o glossário de senhora. marketing essa semana e botei a tradutora lá do Google para falar e eu fiquei copiando. Agora eu quero Você ver está de back parabéns, office. Dan Rocha. Back-office. Você está de parabéns. É toda a parte de trás ali, entendeu? É um vovô garoto. Né, de montar a estrutura, white label, né? Você tem Rótulo sistemas branco. hoje que fazem, né? Rótulo branco, exatamente. Então, assim, essas estratégias, desculpa, sempre foi uma estratégia para aumentar a recorrência de compra do seu cliente, né? Porque o que vai dar longevidade para a marca, para a vida, a gente já falou sobre isso aqui, é você ter um relacionamento duradouro com o seu cliente, né? Você fazer o seu LTV cada vez maior, né? Aumentar o tempo que essa empresa se relaciona com você. E os programas de fidelidade, né? Clube de benefícios, são estratégias de marketing que são usadas pelas marcas para gerar essa lealdade, né? Existe uma estrutura que chama o loop da lealdade, que foi estudada que foi criada pela Universidade de Harvard. Anota essa, Pra chegar na cara. sua idade engajado assim. Né? Um cara atualizado, né? Idade. Isso aí, Roberto, Isso é chama de- inteligência artificial, chatbot. Ô, Vem cá aí, Roberto, ó. O que eu falo hoje? O que eu falo? Me deu uma Me deu tema, curiosidade me deu tema. aleatória sobre empreendedorismo. Mas vamos voltar aqui pro Market Club, porque o Market Club eu acompanho desde, acho que quase lá do início, né? Que Quase a no gente início. né, já se conhece. Robertão já tirou muito dinheiro meu na mesa de poker. ó. Mas eu acho que antes mesmo de falar, eu tô bastante interessado e acredito que isso vai servir de exemplo para muita gente. Como foi que você conseguiu, assim, você já trabalhava, já atendia uma galera, recebeu um convite, qual foi o estalo, qual foi a conexão que você fez? Esse é o caminho. Qual foi o caminho? Porque as pessoas acham que a coisa acontece do nada. Ah, eu tive uma ideia brilhante, ou então eu tô pegando já um produto aqui. Bom, se eu já tenho um produto que é comparado aos demais, para eu vender ele, eu preciso de conectar com alguém, eu preciso de ter um acesso, né? Porque quando você não tem concorrente é uma coisa. Quando você já tem um concorrente, como você falou, que já existia, você não inventou a roda, como é que foi o comecinho mesmo, o marco zero, Roberto? Aqui eu vejo uma oportunidade, aqui eu vou seguir. De onde você tirou já a ideia? falou que já trabalhava em montar empresas assim, né? Já tinha esse caminho. Mas você falou assim, cara, esse caminho aqui é o que eu vou fazer. Como você enxergou isso aí dentro de tantos que você já tinha visto, né? Que você já tinha trabalhado. Na verdade, eu coloco 2 pontos cruciais aí. O primeiro é você entender basicamente ciências sociais. A geração que está vindo, Perfeito. ela não tem fidelidade em nada. Nem na amizade, nem em relacionamento afetivo. Ela não tem fidelidade de uso da marca, o aparelho do telefone, não tem absolutamente nada. Isso é um desafio que as empresas precisam superar, seja qual for o segmento. Roberto, eu vou até te cortar, que assim, o que você falou é uma parada tão foda, porque é o seguinte, quando a gente monta um negócio, a gente acha que a primeira pessoa que vai comprar da gente são os nossos amigos e nossos familiares. E como eu já bati um papo contigo em outras situações, eu queria que você abordasse muito isso, porque vai ser muito produtivo pra galera que tá escutando. Mete bronca, velho. Essa parte dessa lealdade que eu tô falando, antigamente as pessoas elas participavam de grupos, nichos e tal, tribos. Agora esse negócio está muito pulverizado. Vamos pegar, por exemplo, associações. Qual era a cultura antigamente dos nossos pais? Você virava lá no interior e falava assim, meu filho, você vai ser médico ou bancário? Né? Porque bancário era uma profissão de ponta. Doutor. É isso. E aí, por que ele falava em fazer isso? Esse cara entrava num banco, casava, construiu uma casa de 4 cômodos, aí ele tinha um filho, fazia um puxado com outro cômodo para fazer mais um quarto.
E ele ia construindo a vida dele naquela mesma profissão, com aquela mesma esposa, criando os filhos. E aí ele, pertencente ao banco, ele frequentava o quê? A Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, lá a ABB, ou ele ia para o Sindicato dos Bancários para ele poder nadar na piscina, jogar futebol na quadra. Existia um grupo, eles pertenciam a esse grupo. Frequentava os teatros bancários para assistir peças e tudo mais. Hoje, quando você aluga uma casa, a primeira coisa que você olha são quantas suítes tem. Porque você não quer dividir nem banheiro, meu amigo. Verdade. Você não olha o tamanho da cozinha e da sala, que é o lugar que você vai compartilhar momentos com a tua família. Você quer saber quantos banheiros tem. E isso está incrustado na cabeça das pessoas. Essa geração que está vindo é assim. Então, como que você fideliza esse pessoal? É pelo racional, mostrando que tem vantagem. Porque eles só aceitam aquilo que tem o envolvimento de uma troca. Então, por que eu vou continuar na tua marca? Porque eu te entrego algo e você me devolve algo melhor ainda. Os dois saem com sentimento de ganha-ganha. Então, no caso de uma associação do sindicato, eu contribuo com R$100 por mês para fazer parte de uma associação do sindicato, mas eu matriculei o meu filho numa escola que ele economiza R$400 por mês. Perfeito. Passa a fazer sentido pro cara. Faz sentido pro cara. Então, esse, para mim, é o ponto principal. E o segundo, aí não é a minha relação com o cliente final, porque essa envolve o relacionamento com o cliente final. O gargalo tava o quê? No B2B também, que é a relação que eu tenho com ele. E aí eu trago a parte do compliance e da transparência. Porque qual é a segurança que tem? A segurança que ele tem em me contratar, ele me paga por mês para prestar um serviço para ele. Aí ele me entrega o maior patrimônio que ele tem, que é a base de dados. Se eu não tiver uma relação transparente com ele, dizendo como eu preservo os dados, como eu protejo a base dele, como o concorrente dele não vai ter acesso a essa base, como eu trato com a segurança contra invasão essa informação, e ele tem que ter consciência de que tudo que eu estou colocando como convênio está oferecendo o máximo de desconto possível e eu não ganho nada em cima da venda. Porque senão também eu prejudico a relação dele com o cliente final. Imagina o seguinte, o cliente final paga R$100 para ele por mês, para poder ter o sistema dele. Ele me paga por mês para prestar o serviço. Se esse cliente dele for consumir lá no Noru, e a relação do Noru comigo for assim, ó, você vai dar 10% de desconto para ele, vai me pagar 10% de comissão. E esse cara descobrir, ele vai se sentir traído pelo Rodrigo. Perfeito. Sem dúvida. Então, a parte de compliance, de transparência, ela entrou justamente aí. Eu faço o que ninguém faz, eu abri a caixa preta. Ele sabe de onde vem o meu dinheiro, ele sabe quanto eu ganho. Você que tem parceria no Noru, pelo Noru, em algum momento alguém te pediu alguma coisa? Não. Isso é preceito basal para estar na minha equipe. Se eu descobrir que alguém lá dentro ganhou qualquer coisa de algum parceiro, ele é demitido. Porque é política da empresa não aceitar comissionamento sob venda. Você que está me contratando precisa saber que eu estou entregando o melhor para o teu cliente. Sim. Então é isso. E não tem coisa pior, agora falando do meu lado nessa relação, não tem coisa pior do que você ter um convênio, uma parceria, enfim, você criar isso, por exemplo, com a Market Club, eu já tive outras experiências antes, oferecer para o seu cliente na ponta e ele chegar lá e conseguir um desconto melhor. Aconteceu comigo com uma locadora de veículos, não vou citar nomes aqui, mas eu tinha um convênio direto com essa locadora que fazia um convênio comigo por ter me atacado, digamos assim, um B2B comigo para me dar desconto na diária dos carros. E eu repassava isso pro meu cliente como benefício. Meu cliente chegou um dia na locadora, falou assim, me ligou para a empresa, pediu o desconto, convênio, quanto é que é? Sei lá, era R$90 a diária, eu conseguia por 60. Ele chegou lá e fechou no balcão por 50. Vixe. Aí como é que fica a minha cara com esse cliente? Você arrebenta com o seu nome, arrebenta com a sua marca, com tudo. Esse benefício aí é fajuto, isso aí é só pra inglês ver. Isso é mentira, você tá me enganando. Você me engana aqui, por que você não vai me enganar no que você me entrega de verdade? É isso. Exatamente. É isso. Aí uma estratégia que é de loyalty acaba que gera um efeito totalmente contrário, né? Gera um unloyalty. Unloyalty. Moleque, que é isso? Aqui é muita sabedoria e muita cultura. Ainda nesse ponto, Roberto, vocês
eu acho que acredito até... Fala um pouquinho mais sobre compliance, que às vezes não é um termo que as pessoas não entendem ainda muito bem. E explora um pouquinho mais essa questão, porque eu sei que os números de vocês, eles são surreais. Sim. Eles são surreais. Mas não, um cara que começou lá atrás com 100 empresas, como você mesmo falou, né? Ou eu pesquei em alguma informação aqui. Hoje, vou dar aqui a... 17.500 empresas. Hoje Parceiros. são 20 mil. 20 mil. 20 mil mais. Porque daqui a pouco vai chegar aqui a gerente de convênios e a gente vai falar sobre isso. Cara, tem que Eles estão o tempo inteiro. Eu faço um videozinho de boas-vindas. Só que eu acho que antes da gente falar já direto atrás. do compliance, eu curti demais a analogia que ele fez e com o estudo Ele de quer um ciências corte, ele sociais. quer um corte. Não, já tiveram vários aqui, velho. Assim, primeiro que tem o dono da oratória, não tem nem o que falar, né, bicho? Então, assim, mas é o seguinte, eu acho legal porque você é um cara raiz, é lá de trás. E você fez uma comparação com a sociedade antiga e com a sociedade nova. Pode chamar aí de mercado, né, de como é que fala agora, os meninos? Geração Z, Y, agora. e assim vai, né? Agora é alfa. Então, pois é, o vovô do Marcos Você vai sabe explicar. por que é alfa agora? Sabe por que é alfa? Eu não vou falar porque Não, por quê? é um pouco... Não. A geração alfa é porque é o seguinte: antigamente você conseguia traçar muito bem por períodos as gerações. Os baby boomers foi de tanto a tanto. A geração X foi de tanto a tanto. A Z, a Y é de tanto a tanto. A Z é de tanto a tanto. Só que se você for ver, da Y para Z, o gap de tempo diminuiu. muito pequeno. E hoje é alfa porque eles não sabem se vai ter uma outra geração, porque a transformação ela é Ela não é mais constante. geracional, né? Ela é constante. Ela agora. é constante, por isso ela é alfa. Anota essa aí, meu cara. Boa. Então, porque eu acho legal a gente perceber isso, porque tem gente da nossa geração que tá querendo montar algum tipo de negócio, seja ele qual for, e às vezes fica um pouco perdido. Tem gente nova também, que não é da nossa geração, querendo abrir alguns negócios. Tem da sua geração, tem gente da minha. Não, vai passar. vocês entenderam. A gente entendeu. A Mas minha é igual de vocês, pô. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto do Ai. corte? Qual que é essa de vocês? Tá doido. Qual que é o... Não, é isso que eu quero fazer essa Não, mas falar um pouco mais sobre essa eu questão. Deixa eu chegar no ponto que ele chegou ali. Eu acho que ele fez uma analogia muito boa nesse sentido, que a gente pode perceber não só no cunho residencial, no cunho empresarial, mas no próprio cunho social hoje, essa busca pela individualidade, por querer se sentir representado, por um rótulo, por um... eu não sou índio, eu sou indígena norte portenho do quilombo noroeste. Existe uma necessidade hoje de um individualismo que vai justamente de encontro a isso que ele falou, que não existe mais uma sociedade leal a uma causa natural a todos. Existem várias frentes que trabalham, às vezes juntas, às vezes separados, mas o individualismo predomina hoje em todas as relações. Não, Seja ela empresarial, seja ela de consumo, seja ela até mesmo relacional, amizade, casamento, etc. E a geração é muito voltada para isso, né? É porque você imagina, se a sociedade está mudando, se o cara tá ficando individualista, eu vejo que o cara ele passa a não querer estar dentro desses clubinhos de fidelidade, não clubinhos do modo pejorativo, né? Dos clubes de fidelidade, e querer fazer por conta própria. Até porque a internet vem aí, e aí você tem um mundo de pesquisa e você tem uma série de meios para você conseguir o seu melhor preço, o seu melhor serviço e tudo. Então, é nesse sentido que eu quis colocar, para a gente entender, porque, mesmo em meio a essa transformação, você está apostando numa empresa que ainda está na questão da tribo, do ganha-ganha, da relação não só comercial, mas a relação entre a empresa, o empregado e um terceiro prestando serviço para essa galera. Eu vi um vídeo uma vez do Mário Sérgio Cortella que ele falava assim: ninguém consegue ser feliz sozinho. A pessoa pode optar por ir morar numa ilha deserta, mas ela veio de uma mãe, ela veio de um pai, alguém cuidou dela até ela conseguir ser autossuficiente e tomar a decisão para uma ilha. Então, quando ele está nessa ilha sozinho, que eu digo desacompanhado, ele não está sozinho porque ele vive das lembranças. Por que eu estou trazendo isso? Esse movimento que a gente tem
individualista, ele vai ter dia e hora para acabar. Ninguém vai conseguir viver desse jeito. Ninguém. Você vê índice de depressão estourando. Você vê o índice de usuários de drogas estourando. E isso é um ciclo. Essa volta vai acontecer. As pessoas vão entender melhor o papel de um amigo, Sim. da saída para tomar uma, para recuperar esse tipo de coisa. Não tem como ficar sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém vive sozinho. Vocês viram o filme A História por Trás da Logo? É. Não. Tá nos cinemas. Acabou de sair, cara. O único que tem tempo pra ir lá é você, velho. Eu vi ontem 9. Então, eu vi ontem acabou 9 de sair no cinema, você estreou segunda-feira. Desculpa se eu sou um cara atualizado e antenado e quis saiu do ver seu o primeiro. Ele saiu do dia dele, de cuidar dele. Na geração dele é comum ir ao cinema, entendeu? Ah, é verdade. A minha geração já não tem mais isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, é porque é o seguinte, no filme ele retrata diversos personagens ao redor ali da marca Nike e do Jordan, o jogador de basquete. E o cara que era o empresário do Jordan, ele é o cara que era só focado no dinheiro, E o amigo dele, que era o cara que estava trabalhando na Nike, eles ficavam se alfinetando muitas vezes. E nesse alfinete, um só pensava em dinheiro e o outro estava pensando em crescimento da empresa, em relacionamento, em manter as amizades e tudo. E no final do vídeo, do filme, ele mostra como é que cada um ficou. E esse cara, não é spoiler, só é esse cara, é só falando sobre esse personagem. No final fala que após a venda da empresa desse empresário por X milhões, ele foi visto comemorando sozinho no restaurante. Ah, pesado. Pesadíssimo. Então, Roberto, assim, por isso que eu quis puxar esse gancho da questão do que você falou, das ciências sociais e tal, que eu acho muito importante a gente tratar isso aqui. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre empresa, é sobre pessoas, porra. Eu digo uma coisa que eu já te falei antes, Pataro, que a gente já teve essa conversa em alguma mesa da nossa conversa aí. Cara, o cara hoje que tá trabalhando por dinheiro, o cara que monta uma empresa, um business, um negócio, seja o que for, que tá trabalhando por dinheiro, ele pode querer ganhar dinheiro porque ele tem que sustentar. Mas o cara que foca o negócio dele, a empresa dele, o business dele, em ganhar dinheiro, esse cara tá fadado ao fracasso. A palavra é propósito. O cara tá fadado ao fracasso. Se ele não tiver um propósito, se ele não quiser sanar de fato uma dor, porque quem trabalha por propósito, por vontade, por querer trazer realmente um resultado para o mercado ou para uma sociedade ou para 5, 6 pessoas que seja, mas se ele tiver um propósito, ele tem sucesso. Porque quem trabalha por propósito não precisa de motivação. O cara tem um propósito, ele sabe o que ele quer. A motivação. O cara que trabalha por dinheiro, ele vai para um lado, para o outro, aqui não deu, ele tenta para lá, ele não tem firmeza na decisão dele. O que me traz felicidade hoje, eu atendo o público dos mais variados. Nós vamos lançar na próxima terça-feira o CFM+, que é o Programa de Relacionamento do Conselho Federal de Medicina. São 650 mil médicos. Olha aí. Nós lançamos há cerca de 30 dias atrás o programa de relacionamento voltado aos motoristas do Uber, pelo Uber Conta. Então, motoristas do Uber do Brasil inteiro. O que me motiva a sair de casa de manhã é saber que esse cara economizou R$200 numa troca de pneu e isso virou comida na mesa. Pô, com certeza. Sim. Esse tipo de coisa é o que motiva. É propósito. O dinheiro ele é consequência. Eu não tenho uma fundação, eu trabalho para ganhar dinheiro e eu não sinto vergonha do dinheiro que eu ganho. Porque eu nunca roubei, nunca desviei, nunca paguei propina, nunca soneguei imposto. Então eu não tenho vergonha de ganhar dinheiro. No entanto, não é o meu objetivo final. O dinheiro ele vem por consequência daquilo que eu faço no dia a dia. Exatamente. E se você tem um propósito, né, você vai fazer essas coisas e cada vez vai se dedicar cada vez mais. Então os seus processos com certeza vão ser melhores a cada dia. E aí, como você falou, o dinheiro é consequência. E o que eu acho muito louco é porque eu lembro da última conversa que eu tive com o Roberto, reunião de negócio mesmo, que a gente sentou lá no Market Club, inclusive. Isso tem uns 2 para 3 anos. Foi um negócio de um banco lá que eu te indiquei, alguma coisa assim. Nem sei como é que virou isso depois. Mas assim, eu lembro que na época você tinha no C do B2B2C, se eu não me engano, eram 700 pessoas, 700 vídeos, 700 beneficiários finais do seu produto no Market Club por meio das entidades das empresas.
E isso tem 2 anos, não muito mais que isso. mil, acho que tinha. Tinha entre 500 e 700, acho que estava chegando em 700. E aí você vê que 2 anos depois, hoje, ele está com uma história de 9 anos. Os últimos 20% dessa história, 18% dessa história, ele fechou agora um com 650 e o outro com todos os Ubers do Brasil. Aqui, ó, tem os números aqui atualizados, ó, lê aí pra todo mundo ouvir. Ao todo são quantos, Roberto? Não, 4 pergunta na milhões. fonte. Então aproveitando. Aqui, ó, esse aqui é da fonte. 4 milhões e 850 mil usuários. E aí que tá. Essa informação ela é importante destacar. Porque a importância do compliance e da transparência. Todo clube de vantagem que você for conversar, o cara vai ter a cara de pau de dizer assim, é o maior clube de benefício do Brasil. Vai ser maior do que a Latam? Vai ser maior do que a Visa? Vai ser maior... É maior que o do Nubank. Então, mas eu digo assim, independente, né? Sim, Aquele que é prestador de serviço sem ser um sem que bandeira é própria. Sem bandeira própria. Então todos vão se identificar. Só que o único que comprova sou eu. Ninguém tem compliance. Eu mostro a lista dos contratos que eu tenho e quantos usuários tem em cada um deles. Eu tenho concorrente hoje, chega a ser engraçado. Quando você está lá no começo, você fica atento ao mercado e tal. Hoje é assim, eu botei 4 milhões e 850 mil usuários titulares no sistema. Aí um concorrente meu falou assim que tem 5 milhões. Aí eu boto que eu tenho 20 mil lojas. Aí ele foi lá e botou 30 mil lojas. E não tem. Você pega a lista de clientes, você sabe exatamente quantos tem cada um. E aí é o que eu falo. Essa relação não tem como dar certo. Porque quando eu falo assim... Rodrigo, eu tenho 4 milhões e 850 mil pessoas para consumir no teu restaurante. E aí não foi nenhuma pessoa jantar. Porque é o que acontece com quem mente número. É lógico. Agora, se eu falo que eu tenho 4 milhões e 850 mil pessoas e apareceram 2, 3, 4, 5, é uma questão de divulgação, ou é o perfil do público que eu atendo que não tem renda suficiente para consumir aquele produto. E aí você direciona por Power BI, olha, esse aqui tem renda, você faz propaganda para esse público e para esse não. Geolocalização, e você começa a levar em consideração isso. Você liga lá no Magazine Luiza, que é um parceiro nosso de um dos que mais vendem lá dentro. O ticket médio de todos os B2Bs que eles têm é de R$600. O nosso é de 2.300. Por quê? Porque eu não minto. Eu sei quantas pessoas eu tenho de usuário. Eu sei quanto eles consomem. Eu sei qual é o número de acesso. Então, a transparência ela é importante por causa disso. Sim. Eu acho que transparência e, sem dúvida, é gerar resultado, né? A gente falou muito do resultado da entrega e do propósito para o cliente final, e tem também o intermediador. Não o intermediador, né? O B2B, né? Então, tem aqueles que querem você como uma plataforma que vai gerar o benefício para o cliente deles ou para os funcionários deles. E tem aquele parceiro seu que ele quer também gerar resultado, dinheiro no bolso, né? Então, assim, fala aí de alguns cases de sucesso que você teve aí com parceiros do B2B que você alavancou o negócio do cara. Ou quais são os caminhos que essas empresas têm para alavancar os seus negócios por meio do Market Club? Eu vou falar primeiro da relação que a gente tem com a instituição que nos contrata para fornecer o clube de vantagens. Esse é o primeiro. Nós temos casos, por exemplo, sindicatos bancários de São Paulo, um sindicato de mais de 100 anos que nós atendemos também. No primeiro mês foram quase 1.000 novas filiações. Pelo tipo de empresa que oferece desconto em São Paulo. Nós temos quase 1.000 lojas físicas em São Paulo para o cara usar benefício. Então eles nos contrataram, fizeram uma mega de uma campanha de lançamento e quando saiu, quase 1.000 filiações. Então esse é um benefício, porque a receita dele vem de filiações, pagamento de mensalidade. Sim. No caso do fornecedor, do parceiro, aquele cara que oferece desconto para o meu cliente final, eu dou um exemplo da pandemia. O que nós criamos durante a pandemia? Com o lockdown, alguns restaurantes funcionaram como
aquele que você passava, pegava na janelinha. Sim, o famoso delivery takeout. Takeout, exatamente. Rapaz, agora, pra galera ficar mais antenada do que nós estamos falando aqui, porque a gente já tá acostumado com essa linguagem. A gente já vive isso aqui, a gente já bateu um papo antes. Então nós estamos falando aqui que existe a empresa do Roberto Market Club, tem uma associação, outras empresas, federações e tal. Contratam ele como fornecedor. Contratam ele como fornecedor para um cliente final. Uhum. Nós estamos falando aqui do Market Club fazendo um relacionamento com outras empresas para buscar benefícios para esses outros dois aqui. É isso. Perfeito. Para ter um entendimento. É exatamente isso. Agora, essa empresa que é parceira, que eu ofereço eu ofereço essa parceria para o cliente final dele, por exemplo, esse caso da pandemia. A gente listou todos os restaurantes, nós fizemos um trabalho de ligar para todos eles perguntando: está funcionando o takeout? Está. Nós criamos uma marcação de pesquisa diferente dentro do portal, em que o nosso usuário entrava lá e pedia para listar os clientes que estavam fazendo esse tipo de entrega. E fizemos disparos, campanhas específicas para esses restaurantes sobreviverem. Então você pega o caso de uma galeteria daqui de Brasília, de uma churrascaria que fica ali na Vila Planalto. Eles estavam entregando lá na porta e o pessoal ia na porta com o aplicativo para usar o benefício. A gente sabe que teve cliente que manteve parceiro que manteve porta aberta por conta do volume de vendas que nós colocamos lá dentro nesse período da pandemia. Isso aí ajudou a pagar a conta. Fantástico. Tanto que teve... É o poder da rede, né? O poder da rede, das redes, das conexões, né? Das parcerias. É colaborativo. Eu vou te falar, como cliente do Market Club, na condição de empresa, eles têm um marketing fantástico. Eles mandam e-mail, acho que é quinzenal ou uma vez por semana para os meus clientes diretamente, usando a minha logomarca, usando a identidade visual. Cara, é bem feito. É um outro desafio que a gente vai debater depois aqui, é essa questão da conversão do cliente C, ali na ponta do B2B2C, do cliente mesmo, do CPF ali. É um desafio à parte para fazer ele converter para dentro do clube. Existem cases, como a gente conversava antes, que é 80%, e existem cases que são 10%. Mas são desafio à parte. Mas em marketing os caras mandam bem, viu? Nós ganhamos, na verdade, assim, a Abrig lançou o prêmio Marco Maciel na pandemia, né? Uma edição do prêmio Marco Maciel com categorias diferentes. Uma delas era preservação de renda e emprego. Uhum. E aí me avisaram, eu preenchi o formulário e mandei. 2º lugar no Brasil. Na categoria preservação de renda e emprego. A gente desbancou empresas como Itaipu. Caraca. Surreal, não imaginava. Eu não conheço ninguém na Abrig, não tive padrinho. A gente simplesmente mandou um projeto que foi escolhido. É só abrir a transparência dos dados dele, aí ele fala: empurra aí, ó, me dê os prêmios que eu preciso aí. Robertão, tá fácil, né? Robertão, então seguindo aí, fala um pouco do compliance. Posso falar agora, Patara? Do compliance? Por Podemos favor. falar? Mas você viu quanto foi produtivo, Dan Rocha? Não, foi ótimo, cara. É sempre uma contribuição maravilhosa. Mas fala um pouquinho para as pessoas que não conhecem o que é o compliance em si. Eu pego o sentido disso do começo ao fim, em todas as ações que a gente tem dentro da empresa. Perfeito. Primeiro, quando nós fomos buscar os clientes, os primeiros clientes, a gente mapeou os stakeholders que poderiam nos dar credibilidade para que a venda acontecesse por si só. Então, você fecha Ministério Público, Polícia Federal, ABIN, Receita Federal, você tem um carimbo de idoneidade, credibilidade, que por si só a sua empresa é vendida. Uhum. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo, a gente sabe que esse tipo de mercado carece muito de transparência. Então foi a primeira empresa do segmento a colocar cláusula anticorrupção nos contratos. Então é outro tópico. Na parte de proteção de dados, nossa empresa enfrentou uma batalha muito grande contra o governo. O Ministério da Economia tentou montar um programa de relacionamento credenciando clubes como o meu para atender 1.200.000 servidores, ativos, aposentados e pensionistas.
E nitidamente aquele movimento, às vésperas de 2018, 2019 ali, da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, era visando uma migração desses dados, enquanto podia, principalmente para instituições ligadas à área financeira. E eu entrei com 2 processos no TCU, uma na Justiça Federal, participei de audiência pública chamando o Ministério da Economia para ir lá debater comigo o que eles estavam fazendo. Nós fizemos denúncia porque o sistema, como é que ele deve funcionar hoje, para você ter a parte de transparência dos dados? O usuário, ele tem que dizer ou escrever espontaneamente os dados dele. Por exemplo, ele chega lá no meu sistema, ele digita o CPF, aí quando ele dá o Enter, um API pergunta assim, posso dar o desconto ou não? Pode dar o acesso ou não? E aí o dono dos dados responde sim. Quando esse cara entra na parte logada, ele preenche a ficha colocando os dados espontaneamente, que ele quiser colocar. E aí inicia a relação. Até isso acontecer, a empresa que é detentora de dados, ela não pode encaminhar todos os dados do cara. E o que o Ministério da Economia fez naquele período foi o quê? A gente jogava pela API deles o número do CPF e o CPF retornava a ficha do cara inteira. Endereço, lotação, o salário, quem era o chefe, quanto recebeu de não sei o quê. E eu denunciei. Saímos na coluna de Lauro Jardim, Luiz Nassif. Eu tava enterrando meu avô. Foi o tempo que o Roberto teve que se esconder aí, né? É verdade. Pelo amor de Deus. Eu tava enterrando meu avô e me ligaram que tinha equipe do SBT na porta do escritório por conta das denúncias que eu tava fazendo. Eu andei com segurança. Então, assim, eu não tenho medo. Nenhum. Cara, o certo é o certo. A gente inventou esse meio do caminho, cara. Mas esse meio do caminho não existe. Exatamente. Mas é fácil o cara falar que não tem medo quando o cara é corda rajada na capoeira, terceiro dano Muay Thai. Não, as brincadeiras à parte, isso é de fato. Todo cliente final, quando vai a primeira vez na plataforma, vai lá no primeiro acesso, ele coloca todos os dados dele. Depois disso, a API do Mart Club vai no meu sistema, valida se aquele dado, um dado ou outro está compatível, e o resto utiliza os dados pelo cliente. E ele clica no aceite, né, dos termos de uso do clube, que tem todas as regras ali, claras, explícitas, dizendo assim, se eu não quiser mais fazer parte, eu faço isso. Se eu não quiser mais receber e-mail, eu faço isso. Se eu quiser que você delete imediatamente os dados, ele tem que fazer aquilo outro. Então, a gente cumpre o que a lei determina antes da lei entrar em vigência. Cara, porque o certo é certo, mesmo que alguém não te obrigue a fazer. Sim. A lei já estava prevista, aquela maneira de agir é correta. Sim. Então você já implanta antes. E existe um motivo por trás, né? Claro. Não, e eu tenho feito uma consultoria, Roberto, para uma empresa. E aí, no momento que eu entrei, eu despi essa empresa, entendi todos os gargalos, todos os problemas dessa empresa. E essa empresa é uma startup da qual pegou X milhões de investimento, né, dos investidores. E aí, no momento que eu entendi a empresa, eu falei, agora nós precisamos apresentar a transparência da empresa para todos os investidores. Pasmem. Todos os investidores não tinham recebido uma apresentação como aquela que nós estávamos fazendo pela primeira vez, mostrando não as coisas boas somente, mas aquilo que foi feito de errado, aquilo que falhou, aquilo que perdeu dinheiro, aquilo que foi um teste e não deu certo, né? E quando foi feita essa transparência, como fazer o certo é bom, né? Pra você ver, o próprio investidor foi lá e aportou mais dinheiro, porque viu o potencial que a empresa tinha. E viu que, agora eles entenderam onde errou, agora eles não vão brincar mais, não vão se atrapalhar mais, e a potência, a probabilidade de crescimento da empresa vai ser muito maior. Outra coisa que a gente fez... né? Relação de confiança. Então, mas aí é o compliance. Se você tem uma empresa estruturada, se você tem a transparência da empresa, né, sempre apresentada, cara, isso é bom, mesmo quando você erra. Então, olha só, essa relação de confiança, de transparência... foi uma das coisas que também nós iniciamos
com relação a relatório. Todas as ferramentas de Power BI que a gente tem para aferir os dados, né? Sim. Quantos acessos, quantos ativos, qual é a maior busca, qual é o comportamento. Os clubes de vantagens, como ele falou, tem clube que pouca gente acessa. Porque não teve aderência, porque a comunicação ainda não foi adequada, porque os dados que nós temos para fazer campanha não estão corretos, porque o meu próprio cliente tem dados desatualizados e não consegue se comunicar com esse cara. Sim. Então, porque, por exemplo, eu tenho 100 mil usuários de um sistema. Desses 100 mil usuários, o meu cliente ele só tem 50 mil e-mails. Aí quando você joga no e-mail Verify, para saber quantos estão funcionando, tem 35 mil funcionando. Ou seja, eu tenho 10% de ativação porque eu só tenho 35% da base para trabalhar. Então são inúmeras, já respondendo aquela tua pergunta, Sim. são inúmeras variáveis que a gente tem para ter uma ativação de 80% num cliente e 10% em outra. Agora, o que os clubes de vantagem faziam? Escondiam. Agora deixa eu te falar, qual é a chance de dar certo uma relação em que você esconde? Não, isso você esconde, aí o cara te cobra a entrega desse resultado e ela não existe, ela não porra. existe. Agora, a partir do momento que eu digo para você assim, olha, o teu resultado tá uma porcaria, o acesso ele tá em 5% na tua base. Eu vou fazer um levantamento e nós vamos trabalhar juntos, porque a base é sua. Eu vou tentar melhorar, qualificar teus dados, nós vamos mudar a metodologia, eu vou fazer uma tentativa de sorteio para estimular a utilização. Cara, isso é uma relação aberta em que os dois estão mostrando vontade de crescer juntos. Agora, eu escondo os dados porque eu falo, cara, se o meu cliente vê que só 5% da base usou, ele vai cancelar o contrato comigo. Necessário. Cara, o cara que faz isso, ele tem a cabeça desse tamanho. E eu te digo, 99% dos caras que estão nesse mercado fazem exatamente, rigorosamente isso. Eles escondem a informação com medo de perder um contrato. Cara, eu tenho medo de perder a credibilidade do meu nome, eu não tenho medo de perder contrato. Aí você falou minha língua. Não, você vai acabar, não só a sua credibilidade, mas você vai acabar com a tua empresa. Que é o que falou, se você não entrega e você não busca soluções, se a tua empresa está preocupada não só em oferecer números para o cara, mas sim trazer conversão, trazer qualidade ali, né? Então, para você sentar com o teu cliente e falar assim, bicho, vamos entender qual que é a necessidade do teu cliente para eu conseguir trazer o melhor do que eu posso fazer para o seu cliente, se você não sentar na frente dele e fazer isso. Volta àquela nossa conversa, né? De escute o seu cliente. E aí no caso dele, ele tem 2 clientes, né? Que eu até tava 3 clientes. Eu tava conversando com a Isabela, a gente vai explorar um pouquinho isso aqui também, que é entender o que o cliente do cliente quer, né? Para você oferecer o melhor para o seu cliente, porque você consegue escutar. Entenderam aí, ó? O cliente do cliente. A gente vai desenhar e o Pataro vai preparar um PDF para vocês também. Toda semana o Pataro prepara um PDF. Mas aí, deixa eu voltar naquele outro assunto, pegando o gancho no seu comentário. Vamos falar da geração individualista. Os empreendedores jovens, hoje, eles têm uma arrogância, uma soberba tão grande que eles acham que conseguem fazer tudo sozinhos. Inclusive criar um produto e vender e obrigar o cara a comprar aquilo que ele acha que é bom e não o que o cara quer consumir. Sim. Perfeito. E se o cara fala que é ruim... É a técnica do achismo, se né? o cara fala que é ruim... É porque o consumidor é um idiota. Ele não entende. Ele não entende, ele não tá conectado com ele tá velho, ele tá Mas eu vou contar... A culpa é do cliente, não dele que vendeu o produto errado. Eu vou te falar o que aconteceu agora há pouco. Fui no restaurante aí na hora de pagar, paguei em dinheiro. Aí a mulher não tinha troco. Aí por não ter o troco, eu falei, então tira os 10%, que aí você vai ter o troco. Ela ficou puta comigo. Ou seja, eu é que tenho que deixar de ficar com o meu dinheiro, deu o dinheiro trocado por conta dela. Por quê? Porque ela acha que dentro da arrogância dela, agora todo mundo tem que aceitar, ou é o cartão, ou se for no dinheiro. Daqui um dia o povo vai falar assim, dinheiro, o que é isso aqui? Não, eu não recebo com isso aqui não. Entende? Só para complementar isso, Roberto, eu acho que até para encerrar esse bloco, para a gente trazer a nossa querida Isabela Queiroz para falar um pouquinho aqui dessa parte direto com os conveniados, com os convênios. Eu tava lendo um dia desses que, como você falou, é tudo um ciclo. E esse ciclo desse individualismo, ele vai uma hora acabar.
né, para voltar as pessoas a entenderem a importância de você ter um amigo, de valorizar as pessoas que estão ao seu lado, de entender que você não faz tudo sozinho, né? E as gerações agora, já é um estudo com base no comportamento das gerações, se não me engano eu li lá no Box 1824, que eu já indiquei aqui, né, que é um perfil lá do Instagram, mas eles já estão falando que as novas gerações estão largando, por exemplo, as redes sociais. Você viu isso? Ué, lógico, tá todo mundo acabando relacionamento, tá todo mundo... Uai. Não, mas isso é outra conversa que nós vamos ter aqui. Pra voltar à interação interpessoal. As interações interpessoais. Por quê? O que acontece? As redes sociais, por um... legal que você consegue interagir com pessoas que você às vezes nunca ia ter acesso, mas ela criou um senso nas pessoas, nessas novas gerações, e uma ansiedade por ter curtidas, por ter... Uma ansiedade social gigantesca. De ser aceito por um grupo cada vez maior de pessoas, entendeu? E isso, as próprias novas gerações estão entendendo que isso está gerando novas doenças, né? Nunca se falou tanto de ansiedade e depressão. Mas sabe por quê? Porque as relações hoje, todas, aí voltando naquele comportamento, elas são efêmeras. Sim. Então, o que acontece? A pessoa é o TDAH social, né? Olha pra cá, desfoca, olha pra cá, esqueceu ali. Imagina o seguinte, as pessoas passaram a entender as consequências de suas escolhas. Então, vamos lá. Eu mudei minhas redes sociais. Há cerca de 2 anos atrás, eu retirei quase todo mundo que não era da minha relação. Fechei. E hoje, quando você entra lá, eu tenho 600 pessoas. Era para eu ter não sei quantos mil pessoas lá dentro, participando de podcast. Eu escrevo para jornal, eu tenho coluna em jornal, dou palestra e tudo mais. Eu fechei. Entrou, não conheço, não aceito. Porque... Vamos lá, você pega assim, um cara solteiro hoje. O cara é bem sucedido, ele ganha uma boa grana, ele vai na academia, ele tá com shape bom e tal. Ele tá lá postando stories e tal o tempo inteiro, ele posta as fotos dele, tem aquele exibicionismo, usa um filtro, dá uma subida da nota 7 para nota 9, ali dá aquele tapa, beleza. E aí, isso tanto para homem quanto para mulher. Sim. Aí o cara faz isso, a mulher vai lá, curte, manda foguinho, olhinho, não sei o que e tal, aquelas coisas todas, e a mulher faz, o cara responde do mesmo jeito. Aquilo é uma relação efêmera. Você não teve contato nenhum, aquilo serve para massagear o seu ego. Quando vem a calhar de você sair com uma dessas pessoas enquanto solteiro, a pessoa sai uma vez e depois não encontra de novo. Ou sai 2 no máximo, não prospera. Porque no fundo, aquela mulher tem a consciência de que sair com esse cara que recebe 100 foguinhos por dia não é saudável. Sim. Ela não vai administrar isso. E o cara não faz o mesmo quando é mulher. E aí agora as pessoas estão passando a entender as consequências disso. Sim. E estão tentando mudar. Estão puxando essa relação com a relação mais próxima. E sabe o que eu acho mais engraçado? Sabe qual é o jeito mais fácil das pessoas entenderem que o contato humano é importante? Tendo contato. Minha filha tem 5 anos de idade. Até ano passado ela ia para a escola de manhã, à tarde ia para casa, assistia TV, ficava na tela. Aquela rotina que a gente sabe que não é nada saudável, mas como diz aquele podcast que ele corte, né? A gente cria o filho do jeito que dá. Eu trabalho, a mãe trabalha, não sei, ficava em casa. Esse ano eu coloquei ela integral no colégio. Ela entra no colégio às 7h30 da manhã, sai 6 da tarde, eu deixo ela, eu busco ela, levo pra casa, passo tempo de qualidade, janta, toma banho. Ela não tem saco de ficar meia hora na frente da TV. Porque ela passa o dia inteiro ali, tendo impulsos sociais com outras crianças, conversando, brincando, estimulando. Quando chega em casa à noite, ela janta, toma um banho, ela senta pra assistir TV, ela não tem saco de ficar meia hora assistindo tela. Da meia hora ela olha pro lado, pai, vamos brincar, pai, vamos fazer alguma coisa... Sabe? É um estímulo social que está faltando hoje. Eu vi isso muito claramente nela pelo contato social com a... Vamos falar do que nós estamos vivendo agora, essa semana. Dessas ameaças de ataque em escola. Essas crianças que estão conversando com adultos ou com pessoas é porque elas estão tão carentes de atenção que elas estão se escorando em qualquer pessoa que emite um sinal de volta para ela de atenção. Sim. E quer impressionar, e quer mostrar serviço. E quer... Roberto, a gente pode dizer então que o compliance ela serve não só para relação empresarial, mas para com qualquer tipo de relação, e a gente podia dizer que são regras? Regras e hábitos. Show.
Porque não adianta nada você ter um discurso e isso não ser hábito. E o hábito vira cultura. E vira cultura e todo mundo que está do teu lado vai pegando isso com o tempo. Eu dei um exemplo há um tempo atrás, eu estava conversando e falei assim, você passa por etapas de aprendizagem. E da excelência, das boas atitudes, dos bons hábitos, do compliance, isso é a mesma coisa. Você lembra como é que você colocou seu relógio hoje? Em qual momento, qual movimento que você fez? 100% ou foi automático na hora de colocar? É automático, mas eu sou tão... metódico, né? Que eu sei exatamente a hora que eu boto o relógio e como eu boto o relógio. Mas é aquela história. Mas já virou um hábito, então é o seu hábito. Você sabe que antes de sair de casa, você tem que pegar o seu relógio, você tem que colocar. É um relógio que você gosta, a forma que você coloca com cuidado. Tudo isso faz parte de um hábito. Faz parte de um hábito. Você nasceu sabendo o que era relógio? Não. Você sabia ver hora? Não. Quando te botaram um relógio a primeira vez, você sabia olhar o ponteiro? Só achava bonitinho, né? Que é sempre de super-herói, né? Então, hoje, você colocou no seu hábito ter uma rotina de antes de sair de casa, colocar no braço esquerdo, é um relógio que você gosta, então você toma cuidado, o jeito que você manipula o fecho, tudo isso se tornou um hábito. E você faz isso de forma automática. Você sabe que faz parte da sua rotina e isso vai naturalmente. Você pode até lembrar como você fez, mas isso aconteceu de forma natural. Sim. Não foi forçado, você não precisou colocar um despertador para lembrar, opa, agora é a hora de colocar o relógio. Então, essa parte da metodologia dos bons hábitos, do compliance, tudo isso ela vem dentro dessa mesma rotina. E é automático. Só complementando a questão da automação disso, isso é bioquímica básica não, mas é uma bioquímica cerebral. A gente tem fechos dentro do cérebro que se comunicam através de eletricidade. O nosso corpo ele é pré-programado. Estudou medicina agora também. Que pariu. Mas assim, é que eu tô falando. Não bastasse antropologia, filosofia, agora... Não, mas o nosso corpo é uma máquina, fundamentalmente. E ele é criado, ele é treinado para economizar energia e estocar energia. Quando você faz uma coisa uma vez, seu cérebro marca. Quando você faz essa coisa 2 vezes, seu cérebro repete aquela marcação. Quando você faz isso dezenas e dezenas e dezenas e centenas de vezes, seu cérebro cria um atalho de um ponto a outro, cortando o caminho de forma mais eficiente para economizar energia. Então, por exemplo, você falou do relógio, é uma coisa pontual. Agora sim, eu imagino que todos temos carros automáticos. Mas quando você dirige um carro manual, você percebe quando você reduz a marcha? Vai tudo no automático. Esses dias eu estava dirigindo um carro manual e eu já tinha lido esse estudo sobre os lapsos neurais do cérebro. E eu percebi isso. Eu cheguei na rodoviária e falei, cara, quando é que eu passei a marcha? Quando é que eu reduzi? Eu saí do Lago Norte pra rodoviária e falei, pô, o carro não morreu? Tô acostumado com carro automático. Sim. E como é que esse carro não morreu? Quando é que eu reduzi? Quando é que eu troquei a marcha? Você não percebe. Porque seu cérebro é acostumado a cortar o caminho quando você repete uma coisa muitas vezes. Então, quando se torna habitual, quando se torna um processo repetitivo, constante na sua vida, você faz de forma automática e por isso seu cérebro faz isso sem você perceber, sem você assimilar aquela informação para não ficar armazenando. E é por isso que você tem que prestar atenção naquilo que você está colocando na sua rotina. Exatamente. Porque se for uma coisa ruim, ela também se tornará automática. É difícil de tirar. É isso. É isso, galera. E com essa quinta marcha que a gente engatou agora, a gente vai dar uma pausa. Sobe o Creedence aí pra gente de vinheta. E vamos passar pro próximo bloco, que vem aqui Isabela Queiroz, pra falar um pouquinho da área que ela atua lá dentro do Market Club. Robertão, você volta daqui a pouco, tá? Junto com ela, com a Isabela, pra gente fechar o quadro e o programa inteiro. Maravilha. Aqui, beleza? Valeu, galera. Sobe o Creedence aí, por favor. Será que tem como? E voltamos ao Na Linha de Frente, agora aqui com Isabela Queiroz, ela é gerente de convênios. E aí, Isabela, tudo certinho? Tudo certo. E se apresenta um pouquinho aí, fala o que você faz lá dentro do Market Club pra gente. Legal. Eu sou gerente de convênios lá, né? Trabalho já um pouquinho mais de 4 anos, né?
Estamos aí chegando ao 5º ano de Marketing Club, acho que metade da trajetória já, né? Olha aí, que maravilha. Roberto falou que você começou em outra função e hoje você já galgou alguns degraus lá dentro, né? Eu comecei como o cargo inicial, né, do Marketing Club, que é justamente esse gestor de convênios que a gente tem lá. Uhum. E é justamente a área que mexe com o produto do Marketing Club, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia quando eu vou conversar com o parceiro, que é, se fosse um restaurante, eu era cozinheira. Né? Olha! Então, é basicamente isso que eu faço lá. Eu cuido da comida do Marketing Club. Olha aí, rapaz. Tá vendo? Você anotou essa, Roberto? Pô, e eu sendo proprietário de restaurante, a cozinha é o coração da empresa, né? É o core business, né? Na verdade, eu acho que a gestão de convênios não é nem a cozinheira. Ela é gestora de estoque. É isso que eu ia falar agora. Você é a gestora de Pô, estoque. por que você antecipou, bicho? Porque eu também estudando de restaurante, Massa, conta pra gente, a gente falou aqui no bloco anterior com o Roberto de toda essa importância, né, de você cuidar do seu conveniado, que a gente chama? Isso. E como é que funciona essa relação? Eu sei que vocês têm um tratamento diferente, como a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente já tem grandes players que já chamam naturalmente, mas vocês têm uma política também de valorizar outros players menores. Conta um pouquinho desse processo pra gente. Eu acho que o foco principal da empresa está baseado em relacionamento, né? Eu acho que isso, é simplesmente isso, né? Parece relacionamento abrange muita coisa, mas eu acho que principalmente isso é o que o Marketing Club faz. O relacionamento começa do cliente, do parceiro, dentro da empresa com os colaboradores, é o que a gente faz. A gente aprende lá a se relacionar, né, e fazer isso bem. Então, assim, tudo começa, né, quando a gente tem um cliente, nessa primeira avaliação, o que o cliente quer. Hoje a gente tem quase 100 entidades que a gente cuida, então cada cliente é único, cada cliente tem suas necessidades. Então, quando a gente vai entrar em contato com o parceiro, eu preciso avaliar isso também. Eu preciso entender que se eu estou falando da Anfip, eu estou falando de um público que é terceira idade, que a maioria são aposentados. Se eu vou para o Uber, eu já sei que é um público mais jovem. Então, a gente tem que ter essa ideia de que o nosso produto ele tem que abranger, mas tem que também ser específico para algum público, né? Então, ele começa daí, nesse filtro, né? E aí, quando a gente vai tratar com o parceiro, essa pegada de você entender naquele momento que aquele parceiro ele se encaixa naquilo. Eu tenho 4 milhões de associados, mas eu preciso entender também que 4 milhões não vão consumir diretamente naquela loja que eu estou falando. Sim. Então eu preciso filtrar ali para aquele parceiro, olha, o teu público é esse, e eu tenho ele aqui. Ele está dentro desses 4 milhões e eu tenho ele, né? E a gente sempre tem uma coisa com o parceiro que é de querer trazer isso, né? A gente tem marcas grandes, né? No shopping a gente chama de âncora, né? Sim, a gente tem âncoras no Marketing Club, mas a gente também precisa de coisas locais. Tem um âncora lá que é muito bom. Eu ia falar isso agora, bicho. Aqui em Brasília o âncora de Noru Sushi, né? Esse Noru. Tem o Libertango. Deixa eu fazer um público gourmet agora pro meu amigo aqui. Noru Sushi no Marketing Club, sexta, sábado, domingo. O rodízio top lá, que é o que chama Rodízio atenção. não, respeita. Rodízio não, como é que é o nome? Experiência Omakase. Rodrigo. Experiência Omakase. É por isso que você não é convidado pra ir lá comer um omakase, pô. Você tem que comprar na Marketing 50% de Club. desconto no Marketing Club, viu? Sexta, sábado, domingo no almoço. É legal porque pra mim vai ser uma aula aqui hoje, como é que eu posso atingir dentro da carteira do Marketing Club. Então, assim, fica o meu compromisso, dever de casa também, de estar entrando em contato, viu, Roberto? Vou dar uma perturbadinha lá, galera. Por favor. Porque, pô, eu sou um cara guloso. Eu quero sempre
alcançar Ele gosta dessa outros palavra, patamares, né? Então, eu quero sempre pegar o melhor que a gente tem dos parceiros, das plataformas e, obviamente, o ganha-ganha, o melhor da entrega. Então, lá a gente tinha, acho que era 10 ou 15% de desconto. E aí, por conta de um bate-papo, esse negócio já evoluiu para 50% no almoço, na experiência Omakase. Pô, e dependendo, vamos fazer teste? Growth, né? Aceleração de negócios, testar quais as maneiras. Posso fazer uma pergunta? Óbvio. Não, porque é massa. É o seguinte, você tem todo um estudo que você faz de precificação, né? E de tempo que o seu restaurante está aberto, ou seu estabelecimento, sua loja, seja lá o que for, para você ver como você vai aproveitar melhor cada momento, né? Por exemplo, a estratégia de passar para 50% de desconto provavelmente foi com base em algum dado que você tinha, né? De, olha, esse horário aqui, nesse dia, eu preciso movimentar. Exato. Conta aí um pouquinho, bate esse papo aí. Bom. É um parêntese, tá, Isabela? Não, só pra gente entender. Pra mim também. Acaba que é o seguinte, quando a gente abriu a operação do Noru Sushi, a gente começou abrindo ela de quarta a domingo. E depois, vendo a necessidade de ampliar o leque, aumentar faturamento, vamos abrir na terça? Vamos. Mas, pô, eu não quero abrir na terça-feira por abrir e chegar aqui e ter duas pessoas, 2 casais, né? Então, o que eu fiz? Entrei em contato com a Arene Nikkei Brasil, que é parceiros nossos, que é parceiro da Market Club, né? E eles me indicaram, foi inclusive eles que me indicaram o Market Club, né? Essa comunidade japonesa. E levei a comunidade japonesa para terça-feira. Na medida que eu fui levando essa comunidade, a galera viu o restaurante cheio e começou a chegar mais gente. Gente chama gente. Isso é estratégia de vendedor básica, de loja, né? Varejão puro. Varejão. E aí foi terça-feira, foi segunda, depois foi, né? A gente hoje atende no jantar de segunda a segunda. E eu falei, pô, vamos um pouquinho mais? Almoço, vamos botar almoço de sábado e domingo? Aí depois foi pegando, vamos pegar um pouquinho mais? Almoço de sexta. Só que como o almoço de sexta tava tendo um ticket médio mais baixo, a estratégia era, eu preciso aumentar meu ticket médio ou aumentar meu volume. Se na sexta, domingo, no almoço eu não estou conseguindo aumentar meu ticket, vamos pela estratégia de aumentar volume. Para aumentar volume, aí você pode fazer promoções de drink, de comida, do que seja, né? Ou botar um cantor, ou organizar um evento. Enfim, e aí dentro dessa premissa a gente colocou, e eu vou até colocar um dado que é legal, porque isso serve para todo mundo. Os meus almoços, eles giravam em torno de R$4.000 no dia, o almoço. Pô, Felipe, mas não é pouco para você abrir? Cara, você tem que ver se já paga a sua folha, você tem que ver se os 4.000 vezes 3 dias na semana, vezes 4 vezes no mês, se vai já dar um valor que é considerado, né? Então, assim, para mim fazia sentido, e aí só por conta dessa estratégia a gente saiu de 4.000 para 9.000. Bom, então a gente mais que dobrou o faturamento do almoço só com a estratégia de colocar pela metade do preço. Pô, Felipe, mas aí você não tá perdendo muito no CMV? Você não tá perdendo muito porque você a sua margem não fica enxuta demais? Ela enxuga, mas você ganha no volume. Então, são os estudos que a gente sempre tem que estar fazendo. Você complementando essa analogia, porque eu vou te falar uma coisa. Depois de ver a sua oferta no Market Club, eu tô pensando em fazer isso no Libertão, inclusive, pra frente. Olha aí, ó. Olha aí. Tá Já estamos agregando benefício aí pros clientes do Market Club. A minha analogia é muito próxima à sua, da questão de meu ticket no final de semana é muito baixo. Eu tenho um bom movimento de segunda a sexta almoço, segunda a quinta, ou terça a sexta no almoço e terça a quinta na janta. Minha sexta noite e meu final de semana estão muito fracos ainda. Qual a minha ideia? É justamente fomentar, da mesma forma que você fez ali, com desconto agressivo na comida, ou num prato, ou enfim, num detalhe, porque da mesma forma que você diminui o seu CMV na comida, mas você vende mais cerveja, você vende mais bebida, você vende coca, você vende outras coisas que agregam esse valor e o ticket melhora, de qualquer forma. Então, acaba se mantendo ali e, na pior das hipóteses, é uma manobra de divulgação.
Na Não. pior das hipóteses. Alô, associado Market Club, já sabem, né? 50% Lá no Libertango. No Omakase, no almoço, no Noru Sushi e agora... No Libertango. 50% nas carnes, final de semana lá no Libertano. Eita, moleque. Agora eu vou começar a frequentar mais lá, Foi velho. só sentar a gerente de convênios aqui, rapaz. Ela não precisou falar uma palavra e já fechou Tá aqui, vendo? ó. Já tô cheia da mágica. Deixa eu... Ainda tem mais uma coisa, né, que é legal a gente falar, que é o seguinte, né? Existe uma métrica que é o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente, né? E isso tudo, ele entra dentro de um cálculo de CAC, né? Você fazer uma promoção agressiva dessa, você tá trazendo um cara que às vezes não conhecia a experiência do Libertango ou do Noru Sushi, e esse cara vai voltar lá no teu estabelecimento depois. Então, ou seja, você não vai às vezes ganhar agora, né? E tem muitos CACs que superam o valor do que você está oferecendo, mas você sabe que a longo prazo você vai trazer esse cliente para dentro da tua casa. Isso é tão Porque eu tenho importante. certeza, calma que eu vou fazer Public Gourmet pros dois aqui, pô. E pro Market Club, né? Porque foi a plataforma que proporcionou isso. Mas eu tenho certeza que o cara, quando for lá no 50% de qualquer um dos dois restaurantes, ele vai viver uma experiência diferenciada, né? Eu falo pelos dois porque eu conheço os dois. Mas ele vai viver uma experiência diferenciada. Então, assim, por mais que o cara não possa fazer isso toda semana, mas no dia que ele quiser surpreender a mulher dele ou ela surpreender o namorado, ela vai falar, não, vamos comer lá no Noru, vamos comer lá no Libertango, porque lá a gente vai ter uma experiência diferenciada. Então você gera um relacionamento a longo prazo, por mais que o seu CAC às vezes até supere o valor que você está colocando ali naquele produto ou serviço. Não é obrigatório, não é compulsoriamente um desconto ad eterno. Você pode Exato. fazer como estratégia Exato. temporária, fomentou aquele dia na semana, daqui a pouco o Noru não tem mais espaço no sábado. Não tem por que ele deixar esse desconto no sábado, se não tem espaço. Tem que ser estratégico. E isso que o Dan colocou é importantíssimo, porque eu falei de uma estratégia. Só que dentro da definição da estratégia, você tem que fazer o estudo da viabilidade dessa estratégia. Sim, que aí perfeito. é onde entra o CAC que você está colocando. Isso. E eu acho que isso fica, voltando até para a Isabela, eu acho que é importante você, enquanto gerente, ter essa sacada de passar isso e provocar isso dos parceiros, né? Seja no momento que você vê que o cara pode meter os pés pelas mãos, porque ele não faz ideia do volume de gente que você pode levar para ele, seja também na possibilidade que ele tem que ele não enxerga. E de fazer. Então, fala um pouquinho mais como é que essa relação sua entre o parceiro seu com o cliente final, como é que você gera essas oportunidades? Além de volume, que é o que a gente gosta mais de trabalhar, é porque eu te qualifico esse volume. Eu digo para você quem é que vai no teu restaurante, porque não é só volume, eu estou dizendo o público que você vai atingir lá dentro, porque o Market Club é isso, ele não está te dando qualquer cliente, ele está te dando um cliente que vai trazer mais 10, mais 20 no padrão que você espera ter no Noru ou no Libertano, né? Que é justamente isso. Então, e além disso, a gente trabalha muito com isso. Uma das coisas que a gente sempre conversa com o parceiro eu não te faço exigência. A única coisa que eu quero é que você dê o seu melhor, dentro das possibilidades que você tem aí. O que é que você tem para me oferecer hoje? Né? É 50% no almoço? Legal. Amanhã não vai ser, mas vai ser o melhor depois que você está podendo oferecer? Ah, não é mais no almoço e não é mais nesse prato. É outro prato que agora eu preciso desenvolver porque é uma parceria. O parceiro, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que só o Market Club ganhar ou só o beneficiário ganhar, para a gente também não tem vantagem. Porque o case não vai ser legal, porque você vai sair de lá e vai falar, não vale a pena, entendeu? Então, assim, tudo tem que girar, tudo tem que funcionar e todo mundo tem que crescer. Eu acho que eu tenho uma sugestão aqui para vocês, que é muito legal. Não sei se vocês têm acesso a esse dado. O Restaurant Week, ele é uma campanha temporária que é feita, um movimento temporário de 3 meses que é feito. E o dado que eles têm é que, bom, você fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa a um preço mais acessível. Isso. Né?
O Rodrigo já participou. Em 3 categorias diferentes. Tem 3 categorias diferentes e tudo. Mas qual que é a grande questão? Ela perdura por 3 meses, onde você tem um volume absurdo de pessoas que vão no seu restaurante. Só que poucas pessoas perguntam, beleza, e depois? E o depois pelos dados estatísticos deles, 25% do público que frequentou o seu restaurante pagando um preço barato, volta. E aí, se a sua entrega for melhor, como que você está colocando, a probabilidade desse percentual também ser maior, né? Então, o que eu imaginei aqui, você falando e, pô, a gente como empreendedor, a gente já fica, né? E pra dar pitaco, a gente é melhor do que fazer pra gente mesmo. Assim, a gente adora dar pitaco. E assim, pô, se vocês criarem um Restaurant Week. Um Restaurant Week dentro do Market Club, com todos os restaurantes, fazendo esse preço promocional, acho que a gente consegue dar um boom e fazer com que todos os associados, eles... dê um holofote para todos os restaurantes. E isso pode ser para qualquer outro segmento. Eu iria mais além. Eu iria criar campanhas sazonais nesse sentido. Então, pegar os movimentos de mercado, dezembro para restaurante... dezembro é bom. Janeiro não é tão bom para restaurante. Ou viagem, alguma coisa assim. Ou março é ruim para tal mercado. Então, fomentar campanhas sazonais, seja janeiro, fevereiro, mensal, seja na primavera, verão, alguma coisa assim... com clientes que têm baixa demanda naquela época. Com empresas, com conveniados que têm baixa demanda. Porque você instiga o consumo, você consegue descontos melhores, porque as empresas estão com demanda baixa, e você consegue trazer mais resultado para as empresas e melhores descontos para o cliente na ponta, para o consumidor final. Então seria assim, que o Roberto está olhando de lado, mas Roberto, é questão de ideia só. Quer usar, né? Ele tá não, o olho dele tá brilhando aí, ó. Assim, criar movimentos sazonais de vários setores, vários segmentos. Muito bom. Bem legal. Isabela, me conta um pouquinho mais de como é que vocês traçam, assim, eu sou o curiosinho aqui da história. Todo mundo aqui né? Todos somos. Curiosos, mas não, inquietos. Inquietos. Mas me conta um pouquinho como é que você faz para traçar esses perfis, assim, para por exemplo, vou chegar e vou atender um cara lá do interior de São Paulo, uma loja que eu já identifiquei que faz parte. Como é que você faz esse mapeamento dos públicos? Porque são 4.800.000. E 50 mil. Né? E eu sei que vocês provavelmente vão pelo... A gente nunca faz pelo número total, né? A gente faz sempre pela média. A média da Anfip é terceira idade. Não, a Anfip é terceira idade, né? Mas, sei lá, tem o Sim de Receita, ele tem da terceira idade até os jovens que acabaram de entrar no concurso lá, né? Me conta como é que vocês fazem esse mapeamento de perfil para fazer uma adequação com os estabelecimentos que vocês vão correr atrás e como vou fazer várias perguntas, tá? E como essa prospecção? Vocês mapeiam, vocês esperam as pessoas virem? Vocês são ativos, são passivos, receptivos, Tem as duas... fazem cold call. Vem o pulo do gato do Market Club. Olha, dentro do nosso sistema, nós colocamos os próprios associados para nos dizerem o que eles querem. Então, eles que indicam. Eles que chegam pra gente e colocam ali e falam, olha, eu sou um sindicato de Ribeirão Preto e... Preciso de um restaurante. Aí ele coloca o restaurante que ele quer, a oficina que ele quer, a livraria que ele quer, a loja de esquina que ele quer, a padaria que ele vai almoçar ou tomar café da manhã quando ele está no trabalho. Então, isso é que traz pra gente a ideia do que a gente pode trabalhar mais. O Legal. plus, né? E se a gente não vê movimentação, aí é quando a gente provoca a entidade, faz campanha, gera brinde, puxa a indicação desses associados. Vou sortear aqui uma Alexa para poder esses associados nos dizerem o que é que eles estão precisando. Legal, o que é que eu preciso saber. Eu já sorteei uma Dolce Gusto lá com eles, viu? É mesmo? Não, tá vendo? Então a gente faz essa campanha de indicação, onde traz pra gente esse tipo de indicação que é qualificada pra gente, né? Que a gente diz que é a indicação que o usuário vai usar. Sim. E quando a gente liga pro parceiro, a gente fala, olha, quem indicou vocês é quem usa. Então, assim, não tem como não irem. Né? Não tem como não usarem, porque quando a gente fechar vai ter movimento, porque foi o próprio associado de lá que falou, eu quero essa loja. Legal. Né?
Então é esse trabalho misturado também com essa análise de perfis, quando a gente tem todos os dados, porque, como o Roberto estava falando, a gente tem algumas dificuldades, às vezes, da gente não ter todos os dados disponíveis, se é homem, se é mulher, idade. Então, tem algumas entidades que a gente vai ter algumas dificuldades de mapear isso de uma forma mais concreta, né? Que a gente não use tanta dedução. Então, a gente busca outros meios para que a gente consiga trabalhar esse perfil de uma maneira que seja mais assertiva. E, nesse caso, é fazendo os próprios associados nos dizerem o que eles precisam. Muito bom, né? Estratégia direta de relacionamento com o cliente agora, direto deles. E a importância, né, de você ter uma boa oratória, de, né, falar bem, né? Isabela tá aqui, pô, é o exemplo, é o espelho do Roberto, né? E aí eu queria até... Roberto com cabelos. Aí eu queria saber o seguinte... Eu tentei raspar um pouquinho aqui, porque todo mundo, gerentes, é tudo careca, aí eu falei, ainda tem que fazer, né? Você não se sentiu incluído. É um time alinhado. Tá e aí, levando, né, pra essa parte do alinhamento de time, Dan Rocha, a gente gosta, né, de dar uma provocada, né? Sim, sim. Se tratando de compliance. Esse é o momento patada do pataro. Patada do pataro. Se tratando de compliance, a gente quer saber se você tá tão alinhada com ele e se ele é o Roberto ou o Roberto Justus, né? Quando a gente trata desse assunto aí. Quando eu entrei na empresa, eu acho que com um mês eu recebi uma ligação, um mês, nem sabia tanto, e olha que eu vou te dizer que no começo tinha uma dificuldade de processos, porque a empresa ainda estava ali crescendo, cada gestor, não existia uma gerência, era o próprio Roberto que cuidava de todas as gerências, então acredito que devia ser muito difícil, tá com o olho no cliente, tá com o olho em todo mundo lá dentro, não que ele tenha deixado de fazer isso, né? Ele tinha cabelo, rapaz, na época. Não, naquela época ele já era careca, né? 3, 4, 5 anos atrás já era careca já. Então, quando eu não entrei assim, tipo, recebi um manual de como que funciona. O hábito se transforma em cultura, né? Então, você entra, mesmo não te dando um manual, você sente como é que funcionam as coisas naquele lugar. E uma vez o Roberto me ligou, porque ele estava querendo mostrar para um cliente como é que funcionava quando um próprio parceiro se indicava lá dentro da empresa. A gente ainda não tinha manual de compliance, né? Foi construído durante esses últimos 3 anos agora, os últimos 2 anos. E aí ele me ligou, não sabia que era ele, né? Ainda nem reconhecia a voz dele no telefone. E aí ele falou, olha, eu sou parceiro, quero me cadastrar aí, como é que eu faço? Aí eu falei, não, é só você me passar seu e-mail, eu vou te mandar a proposta, né? Como é que funciona, a gente vai conversando. E ele, não, mas aí eu vou querer, se a gente fechar, eu quero te dar um bônus, né? E vai funcionar assim, e a gente quer te passar uma comissão sobre as vendas. Aí eu peguei e falei, olha, isso é a única coisa que eu não quero. Você quer me dar desconto? Legal. Vai me dar uma comissão? Reverte isso para o meu associado. Quanto que é a comissão que você vai me dar? Eu só quero ter o melhor desconto. Se você está falando que vai me dar um desconto e ainda vai me dar uma comissão, então dobra o meu desconto. Triplica o meu desconto, né? Que é o que eu quero. Sim. E aí ele pegou, desligou, daqui a pouco ele me ligou de novo. Pô, tô orgulhoso, hein? Caraca. Recebeu uma promoção. Não me fez passar vergonha. Não, e deixa eu te falar, isso é... Não, e do outro lado do telefone tá o Roberto ali travado. Mais ou menos isso. Tanta gente foi ligar, ninguém pra novata. Isso é mal do publicitário, né, cara? O cara já meteu um cliente oculto no meio da história, falou assim, não, eu vou testar esse povo aqui, né? Engrossou a voz. O cara tem as estratégias tudo na cabeça e engrossou a voz. Acho que eles merecem o certificado também, porque, né? Dan, tá alinhado, sim, tá. Isso por aqui, favor, né? Isso aqui, eu vou avisar pra vocês aqui desde já que eu já encontrei uma forma de vocês receberem um certificado sobre cada podcast desse que vocês estão assistindo. Então isso aqui é uma aula, é ou não é uma aula? Com toda certeza. Eu não vou mentir. Dan, você inventou isso? Não, cara. Eu escuto muito podcast. E tem um podcast que chama Pizza com Marketing, super indico, os caras já estão um tempão aí, só que eles só entrevistam os grandão, sabe? Aí a gente tá o chão de fábrica, a galera que tá ralando e tal, não sei o quê. Na linha de frente. Na linha de frente. E lá eles deram essa dica de um site que você cadastra seu podcast lá, é lógico que vai estar no YouTube, vai estar
no Deezer, no Spotify, mas também vai estar nessa plataforma que, se você assistir por lá, ele vai te gerar um certificado sobre esta aula que estamos tendo aqui hoje, meus caras. Bacana, hein? É... Eu acho que eu queria saber aqui, agora é o ponto que a gente quer saber de fato. Isabela, o que é a Mart Club para você? O que você vende? Qual o seu conceito de Mart Club? Cara, quando eu vou para reunião com parceiro, assim, é uma coisa muito surreal quando a gente começa a falar. E eu não tô falando isso porque meu chefe tá aqui, não, tá? Ele tá num outro ambiente lá, pode falar mal. Existe uma coisa que quando a gente começa a falar, que eu começo a interagir com o parceiro, que ele começa a entender a proposta do nosso trabalho, que ele fica ali excitado com aquilo, né, com as possibilidades, e eu me arrepio, porque é uma coisa assim que você fala assim, do que isso move, se isso funcionar direito, né? Do que isso transforma, tanto para o parceiro, para mim, na minha vida como profissional, falando do que eu tenho aprendido estando nesse cargo, né? Estando trabalhando dessa forma, do quanto, né, você está falando de eloquência, o quanto isso melhorou, né? De eu poder lidar... Só de descontos, eu acredito que você já vai deixar de pagar muita coisa, né, na sua vida, e já vai sobrar um dinheirinho para outras coisas mais, né? Então, o que a gente faz é isso, o Market Club faz isso, ele transforma que legal, a vida das pessoas. É isso, de todo mundo que interage, não importa... todo o ambiente, né? Não importa se você chegou lá como colaborador, não importa se você é parceiro, não importa se você é cliente, de alguma forma o Market Club vai impactar e espero que positivamente a tua vida, né? Então, assim, é essa pegada, é o que faz eu querer continuar trabalhando lá, continuar crescendo, ver crescer, participar desse processo. Quando eu vou treinar a equipe nova, que chega gente nova, eu sempre falo isso, cara, aproveita essa oportunidade, porque é raro tu tá num ambiente de trabalho e tu entrar no primeiro emprego para você lidar com gente de todas as formas, fazendo network no teu primeiro emprego, com empresas grandes. Pode ser que às vezes você pegue uma empresa, poxa, mas eu tenho reunião com os diretores da Magazine Luiza, cara, olha que coisa foda. É foda, entendeu? Quando você senta ali e você fala assim, caraca, eu tô falando com o presidente da empresa tal, isso é uma loucura, tô falando com o reitor da UNB, uma das melhores faculdades de Brasília. Então, assim, você tem uma oportunidade de crescer como colaborador que é inimaginável, né? E também de como parceiro você poder alcançar outras pessoas, porque vamos falar de parceiro pequeno. Porque quando a gente fala de Magazine Luiza, a gente fala assim, pô, Magazine Luiza se vende sozinha. A gente fala de loja âncora, ela vende tudo. Então, tudo que você quiser achar na Magazine Luiza, provavelmente você vai encontrar. É uma empresa que ela não precisa de muita coisa estando no clube para ela ter um ticket médio alto, né? Então, assim, mas vamos falar de um parceiro pequeno que nunca ninguém viu, ninguém conhece. Uma pequena empresa, até mesmo online, que ela não tem uma marca ainda reconhecida, mas ela começa a vender lá dentro. E não só vender, ela está sendo, mesmo que ela tenha uma venda baixa, ela está sendo vista pelas pessoas que giram mais 3 bilhões, servidor público. É isso, a marca dela tá lá. Eu sempre falo pro parceiro o seguinte, cara, o Market Club é uma via. Eu tô te dando isso, uma via, é IPTG. A gente tá andando na IPTG e eu tô te dando um outdoor na IPTG. Só que ela é uma via que eu tô te dizendo exatamente quem tá transitando nela. Meu filho, se você ainda não tá no Market Club, o que você tá fazendo que você não tá lá, né? E digo mais, você empresa que queira conveniar, que você queira ser parceira, cara, não custa nada. É o que ela acabou de falar. Literalmente. Não custa nada, o que custa é o desconto, o benefício que você vai dar na frente. Cara, muito bom. Eu só queria complementar tudo isso em mostrar que o tema de hoje tá provado aqui, né? Porque o propósito da empresa tá aqui, ó, nos funcionários, nos colaboradores todos. E eu vi isso, cara, no início do ano o Roberto me convidou para fazer uma palestra para os funcionários dele,
que foi aqui no 365, inclusive, Flávio, né? Muito obrigado mais uma Flávio, vez obrigado pelo espaço. Cowork 365. 704 Norte. 704 Norte. 705 Norte, não? 4. 5 ou 4? 705. 704. 705 Norte. Joga no Google. 365 Cowork. 4/5. Enfim, e eu vim... Eu olhei antes de vir pra cá. Eu vim fazer essa palestra aqui a convite do Roberto e tava parte da equipe, né, Roberto? Acho que tinha um pessoal de férias, né? Mas é que as pessoas precisam tirar férias também de vez em quando, né? Mas aí eu fiz a minha palestra e, cara, o clima foi tão bom, mas tão bom, de brincadeira, de coisas assim. As pessoas estavam tão ligadas uma na outra, como uma família mesmo, né? Ele quer mostrar que ele tem razão. Lê pra mim, por favor. 705, bloco Tá, beleza. Então, Ao lado da 365. E o clima era tão bom, tão família, que eu falei, pô, Roberto, posso vir amanhã? Porque eram 2 dias, né, de evento, né? 2 ou 3? Foram 2 ou 3? 2 dias, né? Eu falei, cara, posso vir amanhã? Vai ter um ciclo de palestra, eu quero só sentar aqui e escutar, participar disso aqui, né? Então a gente viu, dá para perceber que a cultura da empresa, essa transparência, essa coisa de você ter... Cada um sabia a sua função dentro de cada coisa. O Roberto abriu o ciclo de palestra, achei muito massa, que ele falou, hoje eu vou contar para vocês nossos números e como a gente cresceu e o que a gente pode melhorar. Eu falei, rapaz, eu quero ficar nessa palestra aí. Top. Sabe, por conta disso. Não adianta você falar que você é transparente pro seu cliente, pro cliente do seu cliente, e não ser transparente com o seu funcionário, com o seu colaborador, com a sua equipe. Então eu achei muito massa, eu vim os 2 dias, fiquei aqui, comi o coffee break os 2 dias. E foi sensacional. Foi inclusive quando eu conheci pessoalmente o Flávio, né, que vai também estar na mesa aqui com a gente. E pô, maravilhoso, parabéns pra vocês estão fazendo um trabalho Parabéns magnífico. Né? A gente não precisou nem falar de o quanto essa empresa cresceu em 3 anos, né? Porque são números surreais, né? São. Mas, pô, sensacional. Geralmente a patada do Pataro sempre cria, né? Um climão, a galera né? fica meio, climão. né? Mas Hoje você viu que não foi... titubeou. Eu não preciso. Eu vou perguntar mais o quê? Já falou tudo, já mostrou, pô. Mostrou parceria, mostrou vontade de estar no game, mostrou vontade de estar crescendo a empresa e crescendo junto com a empresa, mostrou que está alinhado com todo o pensamento do criador da empresa, com o Roberto. Pô, Roberto, isso aí é parabéns demais, bicho. Você tá doido, assim. Isso eu acho que é o que todo empresário deveria se espelhar, de ter essa continuidade, porque tem que descentralizar, tem que passar a bola pra frente, tem que dar autonomia. Dá pra ver que você tem autonomia no que você fala e você não se preocupa com o que ele vai falar depois. Por quê? Porque tá alinhado, porque tem cultura, porque tem hábito e porque tem compliance, que é o que a gente hoje conversou bastante sobre isso. É o tema de hoje. E eu vou te falar mais, Pataro, eu não sei se vocês lembram, no nosso primeiro brainstorm sobre o programa, que a gente chegou e falou assim, esse programa, ele não pode ser só pro dono da empresa. Foi uma das coisas que a gente bateu, né? Porque assim, uma das coisas que a gente escuta muito conversando com empresários aqui em Brasília é, pô, mão de obra aqui é horrível, cara. É difícil achar alguém que você confie, que você, sabe? Então assim, não é. Sabe? Se você tem políticas que favoreçam aos seus funcionários, seus colaboradores, para que eles cresçam, né? E que você não vai ficar, por exemplo, criando práticas internas para o cara ficar engessado e amarrado a você o resto da vida. Eu tenho certeza, se um desses colaboradores dele chegar e receber uma proposta do Magazine Luiza, por exemplo, o Roberto vai falar, cara, que bom que você conseguiu. Que bom que você chegou ao ponto de... Eu não consigo pagar teu salário mais, olha que maravilha. Entendeu? Porque... você vê que a empresa, ela tem uma mentalidade, o crescimento de todos é o crescimento da empresa, é o crescimento da marca, é o crescimento dos nossos clientes, é o crescimento do mercado como um todo, né? Porque falar o que o Roberto estava falando aqui agora há pouco de, olha, 90% das empresas não façam isso, e ele não titubear em falar o que ele faz, é porque ele sabe que ele pode ser copiado, né? E se ele está sendo copiado, é porque o mercado vai crescer como um todo. Ah, por que eu não vou ficar para trás? Porque ele está em constante evolução. Se ele está em constante evolução, meu amigo, o cara que vai te copiar,
Amanhã ele vai ter que te copiar de novo, para depois te copiar de novo, então você sempre vai estar um passo à frente. E vai depender sempre de você estar nesse passo à frente, né? E se fosse fácil, todo mundo fazia. Exato. Né? Então, Exatamente. por isso que é difícil às vezes conseguir um funcionário ou treinar um funcionário ou emplacar a cultura e o hábito dentro da empresa. Sim, é difícil. Mas depende de você e a sua busca incessante por transmitir essa cultura, por implantar essa cultura, por treinar. Porque hoje é o que o Roberto estava falando, né? No outro bloco, que as pessoas estão egoístas. As pessoas não têm mais tempo, as pessoas são individualistas, as pessoas só querem olhar para si. Então, nem o fato de doar, muitas vezes só perguntar para o seu funcionário, você tá bem? Sim. Vi que você hoje não tá sorrindo, aconteceu alguma coisa? Né? É o carinho, é o cuidado, né? Sim. É o apertar a mão e falar, vamos junto. Então, assim, eu acho que isso é importante. E eu digo mais, esse negócio de ser copiado, moço... O empresário que tem medo de ser copiado, ele tem medo de crescer. Porque o negócio de ser copiado, eu quero que todo mundo me copie. Porque se eu sou copiado é porque eu sou benchmark. Referência. Você virou referência. Se eu virei referência é porque deu certo. Exatamente, meu cara. Então vamos chamar o Roberto aqui, né? Pra gente finalizar vamos esse pro game. programa maravilhoso. Chega aí, Roberto. Vamos lá. Galera, que papo maravilhoso. Estamos chegando ao fim, é a hora que o cara sobe o áudio lá, galera. Podia ter mais. Enfim, eu até dei uma desviada, cara. Eu ia falar de outras coisas. Até comentei contigo, né? Vamos falar de clube de compra, tal, não sei o quê. Mas, pô, o papo foi tão se direcionando para alguns caminhos, assim, que nem estavam, né? Tipo, no nosso imaginário, na pauta que a gente construiu, né? E eu acho que o bom desse programa é isso, que ele tá seguindo o caminho dele, né? No meio do programa você dá uma guinada aqui, e é isso. Porque planejamento, como é que é? Igual o Palmeiras na praia? Não, Cara, eu falei uma frase no primeiro programa que ele apaixonou, velho. Eu falei que o empresário, o empreendedor, ele é que nem uma palmeira na praia. O vento só pra direita, você vai pra direita. Se só pra esquerda, você vai pra esquerda. Você não vai contra o vento. Nem a palmeira vai contra o vento. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas... Isso vai dar um livro. Isso vai dar um livro. Mas faz sentido. Faz sentido. Olha aí. Não adianta você querer ir contra o vento. Então, pra gente finalizar aqui, eu quero agradecer a presença de vocês demais. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Eu queria que vocês, né, falassem aí, tipo assim, pra quem tá querendo gerar, faz o seu publi gourmet, né, que é o publi gourmet do Marketing Club. Pra quem tá querendo, eu vou focar nas pequenas empresas que você valorizou bastante, tá, Isa? Pra quem tá querendo pensar em jogar a sua marca para mais pessoas, faz o seu publi gourmet aí, Robertão. Eu vou resumir isso aí com a publicidade do sucesso. Você como publicitário, como é que funciona a lógica da publicidade? Você faz campanha para obter resultado. Perfeito. Não é isso? Uhum. Nesse caso, você faz o investimento na frente, na expectativa do retorno. Clube de Vantagens modifica essa lógica. Você abre mão de um percentual do seu lucro quando eu consigo concretizar a venda. Então você não põe dinheiro na frente. Você abre mão só de um pedacinho quando eu levo o cara para consumir na tua loja. Então, qual que é o risco? Zero. Você tá cortando alguns caminhos, né? Isso. Porque hoje você vai lançar um produto no intervalo do Fantástico, que é quando as grandes empresas lançam, né, 30 segundos. 30 segundos, R$500 mil. Qual a garantia que você tem? Que as pessoas vão aparecer na sua loja? Zero. Baseado em estudos, em alguma coisa, você pode ter uma expectativa X. Agora, não há garantia. O que eu consigo garantir para você? Que você vai abrir mão de um pedacinho da sua margem quando eu colocar alguém para consumir na tua loja. Antes disso, o trabalho está comigo. A despesa do envio de campanha é minha, de manutenção do portal para divulgar a tua marca é minha. Tudo fica comigo. Você não tem risco. Então, é isso. Traz para cá, que você vai vender, vai ser feliz, vai aumentar teu fluxo de pessoas dentro da loja,
você vai fazer esse estudo de horários, dias que você tem menos volume, a gente coloca a gente lá para utilizar. A intenção é essa. E aí eu quero ver o empresário ficar reclamando, né? Porque é o seguinte, aí você jogou a responsabilidade no peito do cara. Então o cara tem que saber qual é o perfil dele, ele tem que saber qual é o horário que melhor atende ou menor, que mais tem gente ou menos tem gente, tem que saber qual é o ticket, porque a gente já falou sobre isso aqui também, Roberto. Se você também não souber o que você quer, você não vai para canto nenhum. Então, listar o que quer e o que não quer, né? Jogar a bola para vocês vão levar a gente, e aí ele tem outra responsabilidade, que é o que a Isa estava falando, dar o melhor atendimento possível para então você resgatar, você captar essa pessoa na fonte e você fidelizar essa pessoa, né? Então, meios existem. Então tem gente que chora e tem gente que faz. Então vamos parar de chorar, vamos buscar os caminhos, as conexões. Então vocês estão de parabéns demais. E para quem não é associado ainda no Market Club, tem 2 associados aqui e já estou fazendo esse convite a você, ó, marketclub.com.br, não é isso? Market.club. Market.club, acessa lá, faz o seu cadastro, liga pra Isa que ela tá prontinha pra te atender. Digo mais, eu tenho experiência dos 2 lados, viu? Eu tenho experiência como consumidor dos 3, na verdade, porque eu consumo enquanto cliente final, a ponta lá de consumo, a escola, eu tava falando com o Roberto no começo aqui, a escola do meu moleque eu economizo quase 6 mil reais por ano, só com o Market Club. Eu tenho a experiência de ter minhas empresas dentro do Market Club credenciadas, vendendo lá por dentro, e isso dá uma conversão sim. E eu tenho a experiência de ser uma empresa que contrata o Market Club para dar benefício aos meus clientes. Na verdade, tem todas as empresas. pontas, todas as pontas. Aí depois você não sabe porque o cara tá crescendo e o cara tá abrindo várias empresas, né? Então, tipo assim, quer saber? Fala com esses caras aqui, escuta o podcast nlf.podcast. Vem com a E gente. digo mais, eu tava olhando aqui no histórico, eu acho que eu sou cliente do Roberto, tem bem uns 7 anos desses 9 que ele tá no mercado. Olha, tem mais ou menos isso. A Nadem acho que começou lá pelos 7, 8 anos atrás e a Protege Alta uns 6 anos. Isso. Mais isso ou menos mesmo. isso, foi um ano depois. Tem tempo já. Maravilha. Mas eu acho que é isso, né? É isso, muito obrigado, Roberto, Isa, valeu demais a aula. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal do YouTube, manda esse podcast aqui no Deezer, no Spotify para todos os seus colegas, porque isso aqui é uma aula, meu caro. Baixa o teu certificado, muito obrigado, sobe mais uma trilha aí e até o próximo programa, galera. Valeu! Valeu! Valeu.